pessoal, de novo aqui. Vamos para a segunda parte, né? Se você não viu a primeira parte sobre religião, religiosidade, volta lá, assiste o primeiro vídeo e aí você vem agora para o segundo vídeo sobre religião e religiosidade, que é o tema que nós estávamos abordando no vídeo passado e vamos dar a continuidade agora. Primeiro que religião se diz religar, religar-se a Deus, né? Então, tende a ser uma coisa boa e tem que ser uma coisa boa na vida de todas as pessoas, né? E isso é muito complicado, porque nós vemos hoje uma certa disputa, né? A minha religião é melhor que a sua. Olha, não existe isso, não existe isso. É mentira, acorda. Todas as religiões são boas. E os segmentos? Aí uma pessoa me perguntou assim, mas eu não tenho religião, eu sou espiritualizado. Meu, isso é uma religião, tá? Desde que você siga um contexto, né, que seja bom para os demais da sociedade, você está praticando a religiosidade, que é se religar a Deus. Como que você se religa a Deus? É dentro de uma igreja, de um templo, de um centro. Não é, você se religa a Deus até dentro da sua própria casa. Momentos que você faz um determinado relaxamento, uma determinada reflexão sobre o mundo, não sobre o seu mundo, sobre o mundo do próximo, né? Cada religião tem o seu segmento. Os kardecistas acreditam em reencarnação, acreditam em karma, os cristãos já não acreditam em karma, mas acreditam em santos. Cada santo tem um direcionamento, né, de uma parte, de uma estrutura, por isso que eles foram santificados e ajudam as pessoas na terra, entendeu? Islã, muçulmanos, Alá, né, e o grande profeta Maomé. Ah, mas existia Jesus Cristo? Existia, eles acreditam em Jesus Cristo também. Só que Jesus Cristo é um outro profeta, entendeu? E os judeus? Os judeus é magnífico. Ah, mas, gente, vai estudar. Judeus têm uma cultura assim magnífica, em cabala, em hebraico, que volta lá atrás, na época de Cristo. Sabe? Mas e essa religião? Aí, culto afro-brasileiro, né? Candomblessista, né? Olha, gente, é uma religião africana. Então, tem o culto de acordo com a África, tá? Culto, porque na África as pessoas são ou muçulmanas, ou evangélicos e alguns cristãos, tá? Então, eles fazem o culto à ancestralidade. Mas como no Brasil vieram muitos negros, né, escravizados, eles acabaram continuando, dando continuidade à ancestralidade deles, ao culto deles, que é o culto aos ancestrais, certo? Então, assim, sem preconceito, que é melhor para todo mundo, entendeu? A Bíblia você lê lá, não tem problema. O Ancorão você pode ler, não tem problema. Kardec você pode ler, não tem problema. Eu acho muito legal você ter uma grande noção do seguinte: já que religião é religar-se a Deus, como que eu me religo a Deus? Como que eu vejo Deus, né? Algumas pessoas dizem assim, eu sou igual ao Santo Tomé, eu só acredito vendo. A gente não vê Deus, mas a gente acredita. Então, quando você se religa a Deus, o que é religiosidade? No meu ponto de vista, fora todas essas religiões, é você estar centrado, é você querer o bem do próximo, é você ser solidário, é você ser humano, se sensibilizar com a outra pessoa, com o problema que a outra pessoa passa, entendeu? Existem, infelizmente, no nosso mundo que nós vivemos, no planeta Terra, existem pessoas morrendo de fome, tá? Nossa, mas é lá na África. Não, não é na África, não é na Venezuela, gente. É aqui mesmo no Brasil, sabe? E a gente não dá mínima para isso. Não nos sensibilizamos. Será que nós não estamos muito voltados por um lado
tão de, eu preciso ter um bom emprego, eu preciso ter um bom carro, eu preciso ter um bom apartamento, uma boa casa, para me mostrar para as pessoas que eu sou vitorioso na vida. Você não é vitorioso por isso. A tua vitória não é material. A tua vitória, ela é espiritual. Ela é da sua alma, da sua bondade. Não importa se você não tem carro ou se você tem. Não importa a marca do seu carro. Não importa aonde você mora. Importa a sua essência. Isso para mim é Deus. Para mim, Deus está dentro da natureza. Água é Deus. Árvore é Deus. Vento é Deus. Por quê? Porque nós precisamos disso. Sem isso nós não vivemos. Então, no meu ponto de vista, Deus é tudo isso que está na natureza. Tudo isso que Ele mesmo criou. Então, se é a criação de Deus, é Deus. E o mais complexo de tudo, o outro ser humano também é Deus. Sim, exatamente isso. Porque se diz lá, Deus fez o homem sua imagem e semelhança, o homem, ele é o quê? Um fragmento de Deus, é uma criação divina. Entendeu? Então, é aí que está. É aonde eu queria chegar nessa segunda parte, tá? Você estar numa religião é muito bom. Você praticar essa religião é muito bom. Mas você praticar o seu eu, o seu Deus, também é muito bom. É muito magnífico. E isso, às vezes, você não precisa. Mas isso é para pessoas estudadas. Mentira. Eu vejo pessoas, olha, eu já viajei o Brasil inteiro, eu vejo pessoas do Nordeste, eu vou dar um exemplo para vocês, do Nordeste, aquelas senhoras tão humildes, entendeu? Sem estudo, mas com um nível cultural, espiritual tão enorme, que você passa horas conversando com elas. Você aprende muito. Então, isto para mim é a religiosidade. É quando você presta atenção de sair o quê? Da sua linha base para ouvir as demais. Eu tenho amigos evangélicos, eu tenho amigos católicos, eu tenho amigos umbandistas, candomblesistas, eu tenho amigos muçulmanos, eu tenho amigos judeus, tá? E eu vou falar bem para vocês, eu tenho amigos espíritas, tá? E eu vou falar uma coisa para vocês, eu só aprendo com eles, porque cada um traz um fragmento de uma cultura, cada um traz um ensinamento de como você ver esse mundo tão complexo. Porque a partir do momento que você determina um só segmento, olha, cuidado, porque você pode ter novos horizontes. O ano não tem um segmento só. O ano, ele tem outono, inverno, primavera e verão. Ele faz você ver as 4 formas. Então é sinal, no meu ponto de vista, deixando sempre bem claro isso, porque quando você fala de religião, você cria um determinado tumulto que é complicado falar de religião. Então, no meu ponto de vista, Deus diz o seguinte: veja cada forma em cada momento, para você poder ter a sua experiência e a sua coerência. O dia amanhece ensolarado, depois à tarde ele chove, depois à noite ele faz frio. Nada é uma coisa só dentro do universo. A Terra gira, o Sol gira, os astros giram. Então tudo está em perfeito movimento. Então eu me sinto muito seguro, muito tranquilo em ter todos esses meus amigos com religiões diferentes, aonde não há divergência nenhuma, entendeu? Porque nós acreditamos em uma coisa só, em Deus, que Ele é único.
tá? Então, não precisamos de muitas coisas. Tenho amigos também que não frequentam nenhum tipo de igreja, centro espírita, mesquita, nada disso. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eles têm uma religiosidade dentro deles que é fora do comum. Eles se comportam melhor do que muitas pessoas que vão aos templos, mas não conseguem trazer o templo dentro de si. E lembre-se, a moradia de Deus é dentro de cada um de nós. Se você não conseguir aprender isso, se você não conseguir assimilar isso e internalizar isso, você vai ser uma ovelha. E ovelha é sempre doadora. Ela só doa, doa, doa. É uma presa fácil. Ela só doa para fazer a lã. Você não pode ser isso. Você tem que ser muito mais na sua vida. Você tem que ser o próprio Deus que está dentro de você. Você precisa raciocinar, você precisa pesquisar, você precisa ter autonomia da tua fé, seja ela qual for. Ah, mas eu não quero ser só católico, eu quero ser católico, mas eu acredito em coisas kardecistas. Você está certo. Ah, eu não quero só ser evangélico, eu leio a Bíblia, eu tenho passagens da Bíblia, mas eu também quero ter algum conhecimento judaico. Você está certo. É justamente isso. Para que ser único se você pode ser poli? Entendeu? Por quê? Porque Deus já disse isso. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Se um só Deus é três, por que você tem que ser só um? Entendeu? Não quero, veja bem, eu não quero aqui causar nenhuma polêmica religiosa. Eu só estou colocando vocês para pensarem melhor sobre isso. Podemos ter o nosso segmento espiritual? Podemos. A nossa religião base é tal, sem problema nenhum. Mas, por que não adquirirmos, aprendermos a outras religiões que também traz um outro nível cultural, uma outra essência para as nossas vidas, né? Então, é isso que eu quero completar com essa segunda parte aqui sobre religiosidade, tá? No meu ponto de vista, é esse, tá? E eu gosto que as pessoas tenham uma religiosidade sem fanatismo. Você não é o dono da verdade. A tua verdade pode cair ao chão se você vir debater comigo sobre religião. Por quê? Porque você vai falar coisas decoradas. E eu vou falar coisas sobre propriedades, que é bem diferente. Entendeu? Ah, mas é só esse segmento. Não é. Não é. Não existe só um segmento. Existem vários segmentos. E temos que respeitar cada um desses segmentos. Porque eles fazem parte de um planeta chamado Terra. Eles fazem parte da cultura dessas pessoas, da cultura de determinados países. Tá? Ah, mas os muçulmanos, as mulheres usam véu. Existe um porquê. Existe um porquê, não critique. Não é da nossa cultura brasileira? Não é. Mas existe uma coisa cultural. Entendeu? Então, vamos com calma. E lembre-se que Deus, Ele é onipotente, onipresente e poli ao mesmo tempo. Ele está presente em qualquer lugar, em qualquer pessoa. Não julgue. Para quem é cristão, vocês não podem julgar ninguém. Por quê? Porque Cristo foi o mais julgado de todos. Jesus Cristo foi julgado como um ladrão, foi julgado como um contraventor. Entendeu? Então, não pode julgar. Menos julgamento, mais essência e mais harmonização. De repente você tem do seu lado aí um amigo
que é evangélico, aprenda com ele alguma coisa. E também passe para ele alguma coisa. De repente você tem um amigo que é candomblessista, umbandista, kardecista, istaísta, sei lá o quê. Meu, procura saber qual é a doutrina religiosa, entendeu? O porquê disso, o porquê daquilo. Talvez entre até no seu conceito. Tem coisas boas sim. Então, não vamos dizer que uma religião é a dona da verdade, eu sou o grande Messias e Salvador, eu falo em nome de Deus. Ninguém fala em nome de Deus. Ninguém. Não existe esse ser humano tão pretensioso assim. Então, tenha religião, sim, mas não seja escravo de dogmas, não seja escravo de pensamentos que você não concorde. Discuta, pesquise, entendeu? Para que você seja uma pessoa livre. Livre de tudo. Livre. Porque quando você é livre de pensamento, você é um ser grande dentro desse planeta, dentro do astral inteiro. E isso é o mais importante. Você ser grande como pessoa, como espírito, como ser humano. Vai valer muito a pena. Porque o dia que você desencarnar da Terra, o dia que você morrer, a gente não sabe se você vai para o Jardim de Alá, para céu, para o inferno, sei lá para onde. Mas a gente sabe de uma coisa. Seu nome vai ficar na memória de pessoas aqui. O seu exemplo ficará na memória de pessoas que você deixará na Terra. E esse exemplo, ele tem que ser muito bom. Quem dá bons exemplos, torna-se eterno. Torne um ser eterno. Tá bem? Ficamos por aqui. Se tiver alguma dúvida, coloca aí, a gente volta a falar sobre tema ou determinados outros temas, tá bem? E gratidão a todos por me ouvir. Até o próximo vídeo.